advogado, se você está concordando com a base de cálculo e apuração do ITCMD sem questionar, lamento te dizer, mas você está advogando no automático e não está cumprindo tudo aquilo que a gente discute no curso, que é o uso estratégico com a IA. O caso concreto consiste no seguinte episódio, baseado em fatos reais. O nosso cliente, o falecido Carlos Henrique, com a sua morte, pelo princípio da Saizine, abriu-se o inventário. O que aconteceu? Nas primeiras declarações do inventário apresentado pelo inventariante, constatou-se que existia uma ação em vida que o Carlos Henrique ele propusera contra a empresa Alfa Consórcios. E na época, essa ação, quando foi distribuída inicial, era de R$ 150.000. Então, baseado nisso, após o seu óbito, quando da abertura do inventário, o inventariante declarou esse valor nas primeiras declarações, de R$ 150.000. Ocorre que esse litígio em face do consórcio, ele transcorreu e transitou em julgado. Quando foi recebido o valor e transferido para dentro do inventário, o valor do litígio contra o consórcio já não era mais 150 mil. Ele passou a ser 420 mil, o que foi transferido para dentro do inventário. O que aconteceu? O inventariante foi apresentar as últimas declarações, ele constou o valor de R$ 420.000. Qual que foi o consectário lógico disso tudo? Fazenda Pública Estadual, ao ser intimado para se manifestar sobre as últimas declarações, ele questionou o valor e enfatizou que o valor a ser recolhido, a base de cálculo não deveria ser mais sobre os R$ 150.000, e sim sobre os R$ 420.000. Perfeito, senhores? Você, como advogado neste caso, você tem duas opções: ou você aceita ou você questiona. Se você aceitar, você vai estar advogando no automático, que é tudo aquilo que contraria ao que eu discorro no decorrer das minhas aulas. Porque a advocacia estratégica implica no método LEX, que é o levantamento de dados do teu cliente, a extração adversarial, o que seria as teses da parte contrária, e no fim o jogo de xadrez, você fazer a análise de risco, se compensa questionar ou não. Perfeito? Isso é uma análise preditiva avançada com o método LEX. Antes de se propor, antes de se questionar, você faz um balanço para verificar se compensa. É isso que nós vamos verificar. Essa diferença de R$ 270.000, senhores, foi de juros e correção monetária durante o transcurso da demanda ou litígio que houve com a empresa Alfa de Consórcios, da qual finalmente o falecido se sagrou vencedor. Então, a Fazenda Pública apresentou um cálculo complementar, incluindo juros e correção na base de cálculo, e exigindo o pagamento adicional para expedição do formal de partilha. O que nós vamos fazer, senhores? O uso estratégico da IA. Então, eu vou pegar este caso prático, vou copiar e vou passar aqui para a nossa plataforma de IA. Poderia ser qualquer uma, vou passar para a Gemini, perfeito? Vamos agora, tendo em vista a reforma tributária, vamos pegar aqui e vamos juntar a Lei Complementar 227, que trata, num dos seus temas, sobre o ITCMD. E vamos elaborar aqui um prompt no seguinte sentido: haja como
advogado expert em reforma tributária e ITCMD e faça um relatório sucinto em prol do espólio para verificar se compensa ou não impugnar a apresentação de cálculos feita pela PGE, Fazenda Pública Estadual. Então, vamos verificar se compensa recorrer, senhores. Primeiro, essa estratégia. Não devemos aceitar como se fosse verdade, obviamente, mas nós precisamos verificar se compensa recorrer. Olha aqui, senhores, a IA nos dando uma primeira luz. Prezado, analisei os termos da lei complementar e a jurisprudência correlata para fundamentar a estratégia de defesa do espólio. Segue um relatório técnico para subsidiar sua decisão quanto à impugnação do cálculo da Fazenda Pública Estadual. Relatório de viabilidade jurídica, impugnação de TCMD. Análise de base de cálculo é o valor venal do bem na data do fato gerador. Opa, uma luz, senhores. A base de cálculo do TCMD, com lastro na Lei Complementar 227, é sobre o valor venal do bem ou do direito na data do fato gerador. Qual que foi a data do fato gerador? Foi o óbito. O fato gerador no processo de inventário é no momento da abertura da sucessão, Saizine. O valor de mercado. A nova lei estabelece que o valor deve refletir o preço que o bem alcançaria em condições normais de negociação à vista. A tese de defesa, juros de mora e valor do direito. A Fazenda Estadual pretende incluir os 270 mil de juros e correção na base de cálculo. O argumento para a impugnação baseia-se na natureza jurídica dessas verbas. Correção monetária não representa aumento de patrimônio, mas mera atualização do valor real da moeda. Se os 150 mil era o valor de mercado do crédito na data do óbito, a atualização apenas reserva esse poder de compra. Perfeito, senhores? Juros de mora possuem natureza indenizatória pelo atraso no pagamento. Em regra, não compõe o valor venal. O que foi transmitido foi crédito litigioso, avaliado em 150 mil, e não rendimento posterior à morte. Riscos e impactos da lei complementar. A nova legislação traz 2 pontos de atenção que pode dificultar a nossa defesa. A lei complementar exige metodologias que reflitam o valor real de mercado. A Fazenda pode alegar que o valor real do direito não é 150, mas sim o valor efetivamente liquidado. Poder de revisão do fisco. O tema 1371 reconheceu a prerrogativa do fisco de questionar valores declarados que estejam dissociados da realidade. Correção monetária. Status da tese é forte. Fundamentação, jurisprudência consolidada de que não é ganho de capital. Juros de mora é moderado. Natureza indenizatória pós-morte não integra o monte-mor no óbito. Progressividade, alerta. A Lei 227 torna progressividade obrigatória. O aumento da base de cálculo pode empurrar o espólio para uma alíquota maior, de até 8%. Conclusão e recomendação. Compensa impugnar? A inclusão de juros de mora e correção monetária na base de cálculo é
passível de questionamento judicial, pois o imposto deve incidir sobre o valor do bem ao tempo da abertura da sucessão, e não sobre acréscimos. No entanto, esteja ciente que a Lei Complementar 227 deu maior poder de fogo para a fiscalização estadual, acessar dados bancários e confrontar valores. Gostaria que eu elaborasse uma minuta de petição de impugnação? Então, vamos perguntar: seja cirúrgico, compensa ou não impugnar? O que você faria? Senhores, uma pergunta direta e franca. André, sendo cirúrgico, compensa impugnar, mas com foco estratégico na natureza das verbas e no marco temporal. Se o caso fosse meu, eu não aceitaria o cálculo da fazenda passivamente. Minha estratégia seria baseada nos seguintes pontos: momento do fato gerador. O ITCMD incide sobre o valor na data da SAISINE. Os juros de mora e correção são frutos civis retardatórios e não integra patrimônio. A correção monetária não é riqueza, é manutenção do valor da moeda frente à inflação. E a natureza dos juros possui caráter punitivo e indenizatório, não faz parte de valor venal. O único risco ele repisa. O fisco vai se apegar ao artigo que menciona a metodologia técnica do valor de mercado. O que eu faria na sua posição? Aceitaria a base de 150 mil, manteria o imposto já recolhido, que era a expectativa real, impugnaria o excesso e protocolaria a petição demonstrando que tais valores são acessórios. Citaria o tema 371 do STJ e usaria o entendimento de que o fisco não pode substituir o valor declarado por critérios arbitrários, se um processo administrativo formal e motivado que prove o valor. Teria que ter um processo administrativo. A diferença do imposto de 270 mil, que pode chegar a 8% dependendo do estado e da nova progressividade, justifica o trabalho jurídico. Deseja que eu... Vamos fazer o seguinte. A partir deste entendimento, elabore uma impugnação para que seja apresentada dentro da própria, como forma de manifestação dentro dos próprios autos de inventário em trâmite. Então, senhores, notaram o uso estratégico da IA? Perguntamos como leigo: o fisco está certo em querer cobrar essa diferença de juros e correção? Pedimos um parecer. A IA nos passou. Ela não só passou o entendimento, como ela fez uma matriz de risco aqui acima, demonstrando os status forte, moderado e o alerta. Matriz de risco. A partir daí, nós perguntamos para que ela fosse cirúrgica. Compensa? Ela nos listou quais seriam as teses que o Estado fisco pode utilizar e quais seriam as nossas teses. Ou seja, fizemos aqui o método LEX, levantamento de dados, quando nós pedimos para ela nos dar uma posição com a matriz de risco. Na matriz de risco, ela já nos deu a tese defensiva do que possivelmente o fisco pode alegar em réplica, perfeito? E aqui nós estamos usando a técnica do xadrez, vamos fazer. Então, segue, senhores. A partir desse entendimento, elabore uma impugnação para que seja apresentada como forma de manifestação dentro dos próprios autos de inventário em trâmite. Eis o prompt. E aqui
para finalizarmos, a IA, ela nos fez aqui uma manifestação, que na verdade é uma impugnação, em forma de manifestação dentro dos próprios autos. Vamos fazer a leitura sucinta, tá? É uma petição normal, né? O espólio de Carlos Henrique Duarte vem apresentar manifestação à cota da Fazenda Pública Estadual, nos seguir nos termos expostos, da inalterabilidade da base de cálculo, fato gerador. O ITCMD tem como fato gerador a transmissão causa mortes, princípio da Saizine. O imposto deve incidir sobre o valor venal do bem ou direito no momento do fato gerador, que é a morte. No caso Intel, o direito do crédito foi corretamente avaliado e declarado por 150 mil na abertura do inventário, refletindo o valor de mercado do direito litigioso. À época, a Fazenda Estadual, ao pretender tributar o montante final de 420 mil, ignora que o acréscimo de 270 ocorreu posterior ao óbito, não integrando o patrimônio transmitido pelo decujus. Da natureza jurídica das verbas acessórias, a pretensão fiscal de incluir juros de mora e correção monetária na base de cálculo carece de amparo legal, porque correção monetária não constitui majoração do valor ou riqueza nova, mas mera recomposição. Juros de mora possuem natureza indenizatória. Observância ao tema 371 do STJ e da Lei Complementar. A nova lei complementar estabelece que a base de cálculo deve ser apurada por metodologia idônea. O STJ, no tema 371, veda a substituição automática do valor declarado por parâmetros arbitrários do fisco sem o devido processo administrativo motivado. A Fazenda não demonstrou que o valor de 150 estava dissociado da realidade de mercado na data de óbito. A liquidação posterior por valor maior é evento futuro incerto, que não retroage para fins de majoração de imposto. Então, eis aqui a impugnação feita dentro dos próprios autos de inventário. Este é o uso estratégico com a IA. Não entreguem jamais, senhores. Aceitem um cálculo apresentado como se aquilo fosse verdade. Contestem. Mas antes de contestarem, utilize o método que eu sempre explico, o LEX. Faça um levantamento de dados, pesquise se tem cabimento, se tem fundamentação, peça para a IA fazer uma análise de risco, uma matriz de risco, para verificar se compensa, e se compensar, você utiliza a técnica de negociação, que aqui nesse caso seria a própria manifestação. Perfeito, senhores? Eu peço para que os colegas advogados assistam, curtam, compartilhem, façam hype e se inscrevam na minha lista de espera do meu curso, que vocês terão isso e muito mais. E a jurídica na prática, petições reais, resultados reais.